Fala galera do YouTube, quem tá falando é o Fu e um dia eu vou ser MHK. E hoje eu vou estar ensinando como desenhar o Madara Uchiha apelão. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de como desenhar para personagem de anime, mangá, se inscreve no canal, porque toda quarta-feira eu tô trazendo conteúdo diferente. E vamos para o vídeo. Tá começando, eu fiz ali a bola e ali a centralização para centralizar o desenho fica torto. Fiz ali o queixo do Madara, que é um pouco mais fino do que os queixos de Dragon Ball, e tem que levar isso em consideração, ou seja, não é um queixo tão marcado como o de Dragon Ball. Fiz ali o pescoço do Madara e puxei um pouco mais para aumentar o torso do personagem, não ficar tão curto assim. Acabou que na primeira vez que eu fiz o torso do Madara ficou muito longo até demais. Fiz ali um pouco mais ali a dobra da roupa dele, mas logicamente ficou muito grande, então eu meio que diminui um pouco mais, aumentei a cabeça e diminui um pouco mais o torso, mas no desenho original. No desenho original não, no desenho final eu tinha aumentado um pouco mais isso, então tem que levar isso em consideração também. Fiz ali a mão do personagem, fiz quadradona mesmo, como costumo fazer. Fiz ali mais ou menos onde vai ficar a roupa do personagem, fiz ali, aumentei um pouco mais, ajeitei um pouco mais algumas coisas. Dobrei ali a roupa, fiz a dobra da roupa, aumentei um pouco mais a mão, alarguei na verdade mais a mão, e diminuí um torso e estiquei, vai ficar um pouco mais esticado. Comecei a fazer a mão ali do personagem, fiz uma linha ali para poder guiar a mão e a mão não ficar torta. Fiz ali 3 gomos, 3 linhas, que seria os 3 dedos da mão. E aí eu puxei do lado para poder ficar mais certinho e criar outro dedo. E aqui ele vai ficar 4 dedos ali, com a mão um pouco mais concentrada, segurando na folha, enquanto o outro dedo, o dedão, fica segurando na folha. É meio esquisita a mão que eu fiz, logicamente não ficou perfeita a mão, não tenho tanto assim a habilidade de fazer mão. Realmente eu faço mão quadradona, fica legal, mas não fica tão bom quando se fosse fazer uma mão de gesto, uma mão um pouco mais feita, né? Mas é um conselho que eu dou a vocês. Tentam sempre fazer a mão, não escondam a mão quando fazer, não escondam a mão. Não façam isso, pelo amor de Deus, tentem fazer a mão, mesmo que a mão não fique lá essas coisas. Fica um desenho perfeito com a mão zoada. Mas se você não fizer a mão, você nunca vai aprender a fazer. Essa é a questão. E ali eu diminui um pouco mais a mão e na parte de baixo da mão eu inclinei um pouco mais para baixo para poder dar uma grossura a mais no braço do personagem, já que a mão já ficado grande e o ombro, meu nome? Basicamente eu fiz a musculatura ali do braço, do antebraço na verdade, para poder dar uma melhorada um pouco mais antes de fazer a folha que tá na mão dele, na imagem de referência, que é essa daí. Só não esqueci de colocar, normalmente eu esqueço de colocar, mas às vezes não. Como a folha ia sobrepor a boca e um pouco mais do rosto, eu decidi fazer primeiro um pouco do rosto, pelo menos a boca e o nariz, para ter uma noção ali de como vai ficar a folha. E a folha eu fiz em outra camada, já que vai sobrepor. Normalmente quando tem essa questão de sobrepor o desenho, normalmente eu utilizo fazendo em outra camada. O olho ficou perfeito, ficou meio esquisito ali, mas eu fui dando uma ajeitada ali, diminuindo um pouco mais o olho, ajeitei, incluindo um pouco mais a bochecha do personagem. Nem fiz a orelha do personagem, já que o cabelo ia cobrir boa parte da orelha e não ia ficar aparecendo, mas eu achei que deveria ter feito pelo menos no lado onde está o olho, já que essa parte ficou um pouco fora do cabelo do personagem. Fui fazendo ali a folha do personagem, a folha eu fiz em outra camada, como já tinha falado. Fiz ali a simplificação, fiz ali a folha, depois fui colocando os detalhes, fiz ali o furo no meio da folha, que é feito com o chakra do Madara. E fui fazendo outras partes do desenho, detalhando um pouco mais a folha. Fui apagando as partes de dentro da folha, que tinha ficado dentro da folha, porque eu simplesmente, como eu já falei, vai sobrepor a folha, algumas partes ali do pescoço do Madara. E comecei a fazer o cabelo do Madara. O cabelo do Madara eu fiz em outra camada, como eu sempre falo, fazer em outra camada quando a parte for sobrepor. Quando você faz na mão, isso não importa muito, simplesmente você faz um pouco mais fraco do que outras partes, já que você vai apagar. E essa é meio que a tática do esboço, você tem que fazer um pouco sempre mais fraco a parte que vai sobrepor. Mas voltando ao digital, eu fiz ali em outra camada, ajeitei um pouco mais, diminuí. Tive que aumentar um pouco mais o ombro do personagem, já que o ombro tinha ficado muito curto em relação ao cabelo, já que o cabelo ia ficar um pouco para fora, um pouco mais do ombro. Tinha ficado muito curto o ombro e o cabelo ia ficar para fora, praticamente chegando na mão do personagem. Ou seja, eu tive que aumentar um pouco mais o ombro e fui fazendo ali as mechas no cabelo do Madara. As mechas do cabelo do Madara não tem segredo, você já dominou o cabelo.
Não tem muito o que fazer, os cabelos do personagem é uma questão muito difícil. Eu vejo muita gente se atrapalhando nisso, mas tipo, não tem o que explicar. Simplesmente só faça. Duas linhas paralelas, que andam um pouco mais inclinada, se liga um pouco na inclinação e vai fazendo, que uma hora ou outra você aprende. E aí fiz uma técnica que eu comecei a fazer no último desenho que fiz do Godito. Se você quiser ver o vídeo, veja aí uns passados que vai ver, que é fazendo a linha arte bem marcado, as linhas da sombra na arte, que eu vou fazer na estante. Primeiro eu marco no esboço e depois eu vou fazendo na linha arte para poder ser. Fiz ali algumas poucas mechas, algumas linhas ali, saindo um pouco mais do cabelo do personagem. A parte do centro dessas linhas que eu fiz na ponta da cabeça do personagem não ficou tão bom na hora da linha arte. Falando agora da linha arte, eu fiz algumas poucas alterações no esboço, simplesmente fui marcando um pouco mais. Eu utilizei a grossura do pincel, se eu não me engano, foi 0,5 na grossura do Nibs Paint em geral. Eu não utilizei muitas variações de grossura de linha arte, foi essa mais ou menos que eu utilizei, entre 4 e 5, não variei tanto. E nos detalhes eu variei entre 3 mais ou menos, eu utilizei um pouco mais de 3. Se você for desenhar por mão, eu aconselho você utilizar 0,7 no desenho geral e nos detalhes 0,3 ou 0,5, dependendo do que você tiver aí. Se não tiver nem 0,5, se tiver só o 0,7, tenta fazer um pouco mais fino, ou seja, não colocando tanta força, só passando assim a mão de levinho para poder ficar um pouco mais fino do que o resto do desenho. Mas se não tiver realmente, não quiser fazer isso, simplesmente só faz, não vai fazer tanta diferença, assim, é mais um detalhe um pouco mais profissional, eu diria. Tenta focar em não fazer o desenho tremido, que muita gente faz, que é tremido, coisa que eu ensinei no vídeo, se eu não me engano, para não fazer tremido, mas tem vários vídeos aí no canal, no YouTube em geral, se quiser olhar. Bom, eu também comecei a fazer a pintura da pele. Eu utilizei um tom base normalmente e eu adicionei outra camada e na opção cortar para subir apenas na parte de baixo. Sobre o olho do Madara, o Sharingan, eu fiz ali basicamente o que eu costumo fazer, passando um tom base cinza, e depois fui utilizei 3 ou 4 tons, mais ou menos, 5 tons mais ou menos de vermelho diferente. Fiz ali a pupila, mais ou menos a pupila, e fiz ali em outra camada a luz, talvez a luz em cima da linha arte para sobrepor a linha arte e a pintura do olho. E fiz com o nome dele, esqueci o nome do pincel agora, um preto passando por cima da luz para poder dar um pouco mais de vibrância. Eu ensino isso no vídeo passado de como fazer o olho, tá passando aí também no card. Eu fiz o cabelo passando um tom base de cinza. Normalmente, quando as pessoas vão pintar o cabelo, porque o personagem tem um cabelo preto, utilizam normalmente 100% preto, ou seja, um preto que não é tão preto, mas tão preto que é da cor da linha arte. Acaba que a linha arte não se destaca e fica muito esquisito. Eu primeiro passei um tom base de cinza, totalmente cinza, não tanto cinza assim, cinza claro mais ou menos. E depois passei de novo um preto, não tão preto, e um preto puxado por azul. Esse preto puxado por azul dá para se destacar a linha arte, tanto como dá para se destacar a sombra do personagem. Como eu utilizei 3 tons, o tom base, o tom de meio tom e o tom um pouco mais escuro, que não, mesmo o tom mais escuro que eu utilizei para fazer o cabelo do personagem não é preto. Eu só me atrapalhei um pouco mais na hora de fazer a roupa do personagem do Madara. Eu utilizei preto, um tom preto azulado, mas acabou ficando muito azul e acabou que não ficou tão bom assim, eu diria. Eu acho que eu deveria ter feito a roupa dele puxada por um preto avermelhado, que é o tom da roupa do personagem. O fundo não tem muito o que falar, o fundo é meio genérico, normalmente eu costumo fazer, não tem muito detalhe sobre o fundo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço a longa distância e até a próxima. Fui!